Agora na RDS, você vai ter informações sobre como atuar com as leis. Direito na RDS. Todas as terças às 10h15, 19h15 e aos sábados às 18h. Uma rubrica com a assinatura do Dr. Baltasar da Silva e seus convidados. Os meus cordiais cumprimentos a todos. Hoje vamos falar sobre os contratos de trabalho a termo. Tal como prometido, a minha convidada de hoje é a doutora Sara Vidigal Correia. Doutora, obrigado por ter aceito este convite. É com muito gosto que mais uma vez participo nesta iniciativa e eu é que agradeço o convite que me dirigiu. Doutora, então, o que é que deve constar de um contrato de trabalho a termo? Antes de mais, aproveito para saudar todos os ouvintes. Relativamente à questão que me colocou, há que esclarecer que o contrato de trabalho a termo, certo ou incerto, está sujeito à forma escrita, devendo ser assinado por ambas as partes e conter as seguintes indicações: o nome ou a denominação e residência ou sede dos contraentes, a categoria profissional ou funções ajustadas e retribuição do trabalhador, o local e horário de trabalho, a data de início de trabalho, o prazo estipulado com indicação do motivo justificativo ou, no caso de contratos a termo incerto, da atividade, tarefa ou obra cuja execução justifica a respectiva celebração ou o nome do trabalhador substituto e a data da celebração. De referir que, na falta da data do início do trabalho, considera-se para todos os efeitos que o contrato tem início na data da sua celebração. Faço aqui uma chamada de atenção ao empregador, que todos os contratos a termo que não tenham sido reduzidos a escritos consideram-se contratos sem termo. A indicação do motivo justificativo da celebração do contrato é muito importante, uma vez que deve mencionar concretamente os factos e as circunstâncias que integram esse motivo, sob pena de o mesmo não ser atendível. Também aqui, e tal como a redução a escrito, quando o motivo justificativo não for atendível, o contrato é considerado sem termo. E quanto às férias nos contratos a termo, também há direito a férias? Bem, no que se refere às férias, estas variam conforme a duração dos contratos. Ou seja, para aqueles contratos em que a duração seja inferior a 1 ano inicial ou renovada, o período de férias é de 2 dias por cada mês de trabalho. Para os contratos a prazo que ultrapassem 1 ano, o período de férias é igual ao dos contratos sem prazo, ou seja, os 22 dias úteis. Já agora, doutora, não sei se vem preparada para a pergunta que lhe vou fazer, mas mesmo assim vou arriscar. Doutor, não prometo, mas vamos lá tentar então. Então, para contratar uma empregada doméstica, é preciso fazer contrato de trabalho? É sim, e é bastante simples criar as condições para a contratação do serviço doméstico, neste caso, sem correr o risco de estar em situação ilegal. Assim sendo, em que termos é que devem ser feitos esses contratos? Ora bem, em termos contratuais existem 3 formas de proceder. Primeiro, o contrato a termo certo, que tem um prazo definido, uma data de término e que, para ser válido, tem de ser feito por escrito. O prazo máximo para este tipo de contrato é de 1 ano. A segunda possibilidade é o contrato a termo incerto, que estipula que, mediante determinados acontecimentos que devem estar descritos no contrato, ele cessa. Tal como o primeiro, tem que ser feito também por escrito para que tenha validade. A terceira forma é o contrato sem termo, que é celebrado sem qualquer indicação de prazo ou data, ou acontecimentos mediante os quais deve cessar. Em termos legais, se não houver um contrato escrito, a contratação da empregada doméstica é também considerada sem termo. O contrato de trabalho deve listar as funções e as tarefas requeridas e necessárias àquilo que se considera um bom funcionamento da casa, suprindo as necessidades existentes. A recusa na execução de uma função ou tarefa pode levar à não celebração do contrato ou até mesmo à denúncia do contrato. O período experimental máximo de um contrato de serviço doméstico é de 90 dias, durante o qual, e a qualquer momento, qualquer uma das partes pode denunciar o contrato sem justificação ou aviso prévio. Para os empregados internos, prevê-se um aviso prévio de 24 horas. Atenção que apenas é possível empregar pessoas maiores de 16 anos e, nestes casos, o empregador tem de comunicar esta situação à ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, no prazo máximo de 90 dias. Doutora Sara, por fim, quais são as novas regras de caducidade nos contratos a termo? Então, as formalidades a observar para efeitos de caducidade do contrato de trabalho a termo são distintas consoante se trate
de um contrato a termo certo ou de um contrato a termo incerto. A caducidade do contrato de trabalho a termo certo, por iniciativa do empregador, apenas ocorrerá se este informar o trabalhador da sua intenção de fazer cessar esse contrato, por meio de uma comunicação escrita entregue com 15 dias de antecedência relativamente à data da cessação ou renovação do contrato. No caso de ser o trabalhador a terminar o contrato, deverá informar o empregador nos mesmos termos já descritos, mas, neste caso, com uma antecedência apenas de 8 dias. A falta da referida comunicação ou a não observância do prazo de aviso prévio pelo empregador determina a renovação automática, por iguais períodos, do contrato de trabalho a termo certo, salvo encontrando-se esgotados os limites máximos de duração ou renovação legalmente admitidos. Neste último caso, o contrato de trabalho a termo certo converte-se automaticamente em contrato de trabalho sem termo. Em caso de inobservância do prazo de pré-aviso pelo trabalhador, o contrato de trabalho cessa e o trabalhador fica obrigado a pagar uma indenização ao empregador de valor igual à retribuição base e diuturnidades correspondente ao prazo de aviso prévio em falta, sem prejuízo, naturalmente, da indenização por danos causados. Relativamente à caducidade do contrato de trabalho a termo incerto, compete ao empregador informar o trabalhador que o mesmo vai cessar, por meio de uma comunicação escrita entregue com a seguinte antecedência relativamente à data que se prevê a ocorrência do motivo que determina a cessação do contrato. Podemos dar o exemplo de uma data em que se prevê o regresso de um trabalhador ausente. Assim, nos contratos com duração inferior a 6 meses, a comunicação deve ser feita com 7 dias de antecedência. Já nos contratos com duração de 6 meses a 2 anos, a comunicação deve ser feita com 30 dias de antecedência. Relativamente aos contratos com duração superior a 2 anos, serão 60 dias o prazo mínimo de aviso que o empregador deve observar. No caso de não serem cumpridos estes prazos, o empregador deverá pagar ao trabalhador o valor correspondente ao período de aviso prévio em falta. O contrato considera-se sem termo se o trabalhador permanecer em atividade após a data de caducidade indicada na comunicação do empregador ou, na falta desta, decorridos 15 dias após a verificação do termo. Cessando o contrato de trabalho a termo por caducidade, o trabalhador tem direito a receber uma compensação. Destaque-se, porém, que, em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo, a compensação só é devida ao trabalhador se tal caducidade for decorrente da iniciativa do empregador. Doutora Sara, mais uma vez, obrigado pelo seu contributo. Mais uma vez, cabe-me a mim agradecer o convite e é com imenso gosto que o faço. Por minha parte, até para a semana, e aqui fica a promessa de vos vir falar de seguros e seguradoras. Até para a semana. Agora na IRDS, você vai ter informações sobre como atuar com as leis. Direito na IRDS. Todas as terças às 10h15, 19h15 e aos sábados às 18 horas. Uma rubrica com a assinatura do Dr. Baltasar da Silva e seus convidados.